traz, né, para o maciço de Baturité, porque a FMB é um marco para o maciço inteiro, porque quando a FMB chegou aqui, muitas pessoas tinham que sair da cidade para procurar uma instituição, uma graduação, né, fora da nossa zona de conforto, né? Então, quando ela chegou, abriu vários horizontes, abriu várias portas e oportunidades para muita gente. E a FMB, ela abraça, né? E é como a logo mesmo diz, é seu sonho ao seu alcance, né? E a FMB coloca o nosso sonho nas nossas mãos, ao nosso alcance, né? E eu acho que isso é muito gratificante, nós como pertencentes desse maciço que é tão grande, e a gente vê que a gente não precisa sair daqui para conseguir um diploma de qualidade, que é o que mais importa. Para realizar o sonho. Para realizar o nosso sonho, a gente não precisa sair daqui, né? Então, isso é muito gratificante. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Interdisciplinares, ao podcast Interdisciplinares, o podcast que veio para a mistura científica que você precisa para evoluir profissionalmente. Nós estamos aqui hoje para levar temas relevantes, provocativos, misturando as várias ciências ali que a FMB oferece, direito, contábeis, serviço social. Vamos misturar tudo isso aqui hoje num tema super relevante no podcast Interdisciplinares. Eu sou Juliane Castro, certo? E como tema de hoje, que foi levantado pelo curso de Recursos Humanos, nós temos gestão de pessoas, inclusão social e diversidade, certo? E para falar sobre o tema de hoje, nós trouxemos aqui 2 doutores, tá? Que têm ali as suas percepções sobre o tema. Eu vou pedir que eles se apresentem, tá? Para a gente quebrar aqui os formalismos dessa mesa. Eu vou pedir que se apresente doutora Raquel, doutor Wagner, sejam muito bem-vindos. Obrigado por aceitarem o convite aqui do Interdisciplinares e fiquem à vontade para se apresentar aí transversais a esse tema. Bom, muito obrigada pelo convite, um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui trocando ideias, vivências, né, algumas experiências, um beijo muito carinhoso para todos e todas que fazem parte dessa família incrível que é a Faculdade Maciço de Baturité. Sou Raquel Andrade, advogada, consultora, atuo na Procuradoria da Mulher e em alguns outros espaços aqui que eu não vou me estender, mas venho também apresentar esse novo desafio, né, que é a CIMOA, formações, consultoria, que a gente trabalha justamente diversidade, inclusão e iniciativas antidiscriminatórias no mundo corporativo, empresarial, e vai ser um prazer compartilhar com vocês algumas das nossas técnicas, né, da experiência que a gente já vem adquirindo aí nesses 2 anos da CIMOA, e estou aberta aqui para a gente conversar. Obrigada. Obrigada, doutora Raquel. Doutor Wagner, seja bem-vindo ao podcast Interdisciplinares. Agradeço ao convite realizado pela Faculdade Maciço de Baturité, tá? E dizer que é uma alegria estar aqui, né, nesse momento para trocarmos algumas ideias, né, inerentes ao assunto que hoje vai ser abordado. Venho da pedagogia, tá? Sou biólogo, sou químico, e tenho uma série aí de situações aí até chegar na sistemática, uso e conservação da biodiversidade, né, lá da Universidade Federal. E a gente trabalha há muito tempo também com a parte de gestão, né, de pessoas dentro das escolas públicas, né, na gestão, né, de escolas e também de outros, né, departamentos, né, importantes. E hoje nós vamos estar tratando desse assunto aqui, que é essa inclusão, né, da diversidade, né, dessa coisa que gera, tá certo, muitas expectativas, porque nós temos sim que ter diversidade, temos que ter todo esse respeito a esse rol, né, que é a contemporaneidade, tá certo, do século XXI. Tá? Perfeito. Muito obrigado, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem, esse tema é um tema que ele perpassa várias ciências, mas o curso de Recursos Humanos da FMB, ele leva e carrega essa responsabilidade de estar selecionando as pessoas certas para os lugares certos, né? Um curso que tem aí 2 anos, e aí meu abraço especial hoje vai para o curso de Recursos Humanos, que levantou o tema para trazer 2 profissionais que conseguissem dialogar para tirar as dúvidas desses jovens e jovens
estudantes, e aí podem subir as suas dúvidas sobre o tema. A gente vai dialogando aqui, mas eu vou estar de olho aqui no meu celular, no chat, tá? Com as perguntas de vocês. Um abraço já para o pessoal de Palmácia, do Polo de Palmácia, que está nos assistindo, que não perde o Interdisciplinares, e já mandou um abraço carinhoso aqui para os nossos doutores, certo? Bem, gestão de pessoas, inclusão e diversidade nas organizações. Começar com um tema desse, né? Nós temos que começar pelo básico. Vamos nos perguntar, então, o que é inclusão social? Eu trouxe uma definição básica, certo? Vou ler aqui uma definição básica, mas se vocês quiserem, ao longo da fala de vocês, complementarem, sem problema. Inclusão social é o conjunto de medidas direcionadas aos indivíduos excluídos no meio social, seja por alguma deficiência física ou mental, cor da pele, orientação sexual, gênero, poder aquisitivo ou poder aquisitivo dentro da comunidade, né? Então, isso é a definição hoje de inclusão social. E aí, doutores, nós vamos a algumas perguntas, né? O setor de contratação das empresas, hoje as grandes empresas, elas têm aquele setor de contratação, aquele jovem profissional do RH acabou de sair dos seus bancos da faculdade e está lá naquela obrigação de contratar a pessoa certa para o lugar certo, e aí ele vai se deparar com algum gestor que diga, poxa, a vaga que está em aberto é essa. Vamos começar por aqui, né? Polemizando logo. A vaga que está em aberto é essa. Só que para esta vaga, eu quero um gênero X ou um gênero Y. Ou quero pronto, falando em gênero, eu quero um homem, uma mulher, ou quero outro. E aí ele define o que ele quer para a vaga, né? Que ele abriu na empresa dele. Esse profissional de recursos humanos, de posse dessa exigência de gestão, né? O que ele pode pensar ou articular? Que essa exigência é um preconceito ao cargo, ou que era uma mera formalidade, que existem realmente profissões de homens e profissões de mulheres, né? Para vocês, falar sobre esse tema, se vocês atendessem esse profissional de recursos humanos, o que é que vocês diriam a ele? Doutora Raquel, se puder começar. Prazer. Bom, antes de começar, eu quero mandar um abraço muito carinhoso a todo mundo do curso de serviço social. Xodó da meus professora Raquel, viu? Em especial a nossa querida coordenadora e amiga, Rochelle, maravilhosa, um beijo. E dizer que quem é do recursos humanos, né, do curso, também da administração, tem que assistir do começo ao fim e repita depois, porque as dicas que a gente vai dar aqui agora, né, vocês não vão encontrar aí muito fácil, porque nem todas as universidades, as faculdades, têm essa perspectiva de ampliação do olhar profissional que a FMB está colocando nesse nosso debate de hoje. Então, geralmente, quem está, né, entrando no mercado de trabalho só vai lidar com essa situação que você colocou de uma perspectiva negativa, ou com um processo contra um empregado da empresa por assédio ou por racismo, ou de uma pessoa que está sendo recrutada, que se sentiu discriminada e acusa a equipe que está recrutando, né, dessa discriminação. Então, vocês estão tendo uma oportunidade única, que é Exatamente. Se antecipar ao problema. Aproveitem, porque é só na FMB, viu, gente? Olha só, quem estuda gestão de pessoas, né, com certeza vai se deparar ou já se deparou com o modelo de gestão por competências, né, assim? E a gente tem que adequar essa perspectiva às iniciativas de inclusão, e aí, para além da inclusão social, gente, a gente precisa falar de inclusão corporativa. O que é inclusão corporativa, né? A gente, né, principalmente do serviço social, né, vou puxando, né, a gente tem uma perspectiva, né, de justiça social que trabalha a inclusão, né, e essa inclusão perpassa por afirmação de direitos e políticas públicas para mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, etc. O que é inclusão corporativa, que é o que a gente trabalha lá na CIMOA, né? É a adaptação, né, desses mecanismos de inclusão social para as empresas, para as corporações. Por quê? Porque são perspectivas de inclusão absolutamente distintas. Então, quando você vai recrutar alguém e um dos critérios
ele subjetiva, né? É um critério que está subjetivando, ou seja, tem a ver com uma característica existencial da pessoa. Ou ela é negra, ou ela é LGBT, ou ela é mulher. Não é algo que ela adquire, como, por exemplo, um critério objetivo. Não, ele é bilíngue, ela é mestre, ele tem disponibilidade para viajar, ela tem experiência de 2 anos na área, conseguem distinguir? Sim. Então, suspeitem de todo critério subjetivo, né? Que é aquele que não adere à análise de competência de quem está sendo recrutado ou recrutada, né? Geralmente há aí, nesses critérios, algum elemento discriminatório, por isso que a gente precisa oferecer para as empresas soluções antidiscriminatórias. Então, por exemplo, olha, eu tenho uma vaga, ou RH, ou pessoa, né, graduada lá na FMB, vamos ver se você é boa mesmo agora, né? Você vai recrutar 10 representantes comerciais aqui para a empresa para atuar no interior do estado. Viu? Cuidado com as mulheres, porque geralmente mulher tem filho e não tem disponibilidade para viajar. Será se toda mulher tem filho no ano de 2022? Será se todas as mulheres que têm filho realmente não têm disponibilidade para viajar? Não estou minimizando os problemas que nós enfrentamos. Sim. Mas quando você elimina por uma questão de gênero de pronto, sem antes nem conversar com candidatas ou candidates, você pode diminuir o índice de qualidade da sua equipe por uma questão discriminatória. Né? Já há pesquisas que mostram que a perspectiva de diversidade dentro da empresa aumenta a performance. Né? Olha, eu estava vendo que as startups, não sei se vocês, né, já estão familiarizados com esses modelos, geralmente é um menino jovem que gosta de tecnologia, né? Então, adaptando aí as soluções à implementação de ferramenta tecnológica. 70% das startups no Brasil são formadas por homens, lideradas por homens. E aí, quando você vai analisar o rendimento, né, a lucratividade, ou, enfim, do ponto de vista bem objetivo mesmo, a performance financeira, as startups que são lideradas por mulheres, elas têm 10%, né, uma diferença de 10% a maior de faturamento do que as startups formadas por homens. Então, cuidado com o critério de gênero, de raça, de orientação sexual. Não significa que, de maneira atravessada, eles não precisam ser verificados, mas para uma adaptação de perfil, gente, e não para uma eliminação, né, de candidato. Tenham cuidado com isso. Façam perguntas. Complementando aqui a doutora, Pronto, achei muito interessante a fala dela, muito segura e verdadeira em relação a essa situação que nós enfrentamos hoje ainda, né? Diante da realidade, né, que nós precisamos modificar. Né? A ideia do se antecipar, o que nós chamamos da proatividade. Né? As empresas devem ter essa proatividade, elas devem se antecipar a esses problemas que podem gerar polêmicas imensas, tá certo? E desgastar o próprio perfil, a imagem, dentro de um século onde nós vivemos principalmente da reputação. A reputação hoje, né, quando alguém não vai legal, os caras lá fazem um cancelamento, aquela coisa toda nas redes sociais, não tem essa coisa hoje, né? As empresas também devem ter esse cuidado, devem ter essa antecipação, né, com essa proatividade de dar soluções antes que o problema realmente aconteça. E o outro detalhe legal, né, que ela foi muito feliz, a doutora, nesse aspecto, gestão de competências, sabe? Tratarmos as pessoas, tá, pela situação, né, aquela seleção pela competência e não pela situação do gênero, né, porque às vezes você pode estar perdendo, como ela colocou, né, um profissional competentíssimo, tá certo? Porque você não deu aquela oportunidade, porque não tinha, né, uma vaga para aquela diversidade, né, que hoje é necessária, se faz necessária dentro de todas as empresas devido a essa situação que ela colocou. Quanto maior a diversidade, a gente nas ciências, nós colocamos que a diversidade ela dá uma condição maior de sobrevivência às espécies. Né? Então, dentro da empresa também, da mesma forma. Né? Você tem uma diversidade de pessoas que têm um grau de competência elevado, você tem um
uma chance muito grande de ter um sucesso na tua empresa e fazer com que essa empresa cresça de uma forma exponencial. Então, é nesse sentido que, né, a gente não deve mais cair na falha, tá certo? De trazer, né, os profissionais por conta só do que se coloca como gênero ou outra situação de cor ou de deficiência nesse sentido, mas devido à competência realmente que cada um traz consigo e que pode colaborar com a empresa, e claro, a pessoa que está entrando também vai crescer, porque ela vai estar nessa cooperação constante dentro daquilo que ela realiza da melhor forma possível. Perfeito, obrigado, Gilmar. Eu estou vendo aqui que já está subindo algumas perguntas, eu vou já ler alguma delas, mas deixa eu fixar aqui. Então, se por acaso eu tiver situações como essa, eu vou orientar o meu gestor de que o que ele está fazendo pode ofender a imagem da empresa, eu tenho que lidar com esses critérios de subjetividade, né? Saber o que são critérios subjetivos, saber o que são critérios objetivos de competência, e aí dá para a gente aprender desse jeito, hein? Um pessoal aí do Recursos Humanos e da administração, para colocar essa pessoa do jeito certo. Bem, profissões como enfermagem, pedagogia, isso que é uma segunda pergunta, certo? Na mesma linha. Profissões como enfermagem, pedagogia e outras desempenhadas por mulheres, essencialmente sua construção histórica enquanto ciência, né? E profissões como direito, contábeis, etc., também em construção histórica, eram tidas como profissões para homens, né? Pode-se dizer que hoje a lógica disso ainda perdura em algumas situações? E que preocupação tem esse gestor, essa pessoa do RH, em abrir esse espaço, né? Abrir esse espaço para essas pessoas diversas, né, que nós estamos falando, ou preservar, e aí escute, ou preservar a descrição que nós temos, né, toda essa descrição pontual que nós temos aí historicamente. Não sei se entenderam, posso voltar. Sim. Entenderam? Sim. Professor, pode começar, Redessa. Mandando aqui também um alô para a turma lá do Baturité, a turma da gestão, né, gestão escolar e coordenação pedagógica, pós-graduação, que é realizada lá na Faculdade Marcílio Baturité, turma maravilhosa, sempre está com a gente lá, né? E assim, esse paradigma que nós vivenciamos ainda, tá certo? Ele tem que ser quebrado, certo? Não dá mais para a gente manter, tá, essa situação de algumas profissões serem de homens e outras de mulheres, que você colocou na ideia da pedagogia, mais mulheres, tá? A enfermagem, mais mulheres, né? A advocacia, né? Muitos homens, aquela coisa, né? Dentro desse contexto. Como se coloca hoje, tá certo? Hoje nós temos uma liberdade, tá, de optarmos, tá, pelo que quisermos fazer, né, ao longo da nossa vida. Mas o grande detalhe qual é? Tá certo? Tanto as universidades quanto os cursos técnicos devem inserir dentro das suas graduações, dentro do seu currículo, tá certo? Aspectos que comecem a transformar esse conceito. Por quê? Porque eu não posso ter mais, em pleno século XXI, tá certo? A condição de eu dizer que essa profissão é de homem ou essa profissão é de mulher. Tá? Nós temos que ter a condição de que as pessoas possam optar por serem o que elas quiserem. Tá? Trazendo consigo um esforço, uma dedicação, uma determinação de serem competentes naquilo que realizam, independente de ser negro, branco, mulher, homem, deficiente, o que for. Eu conheço colegas que são deficientes, tá? Que são altamente competentes, por exemplo, no ramo da informática, sabe? Caras que são realmente os caras daquela profissão. Então, assim, essa percepção de incluir, de trazer, né, de colocar realmente a profissão como sendo algo de homem ou de mulher para esse século, por mais que tenha, às vezes, essa... construção histórica. Essa construção histórica, mas, né, as pessoas ficam, às vezes, ali, querendo, às vezes, até encobrir um pouco a situação, a gente tem que acabar com isso. Tem que se tornar clara a situação. Quem se dedicou, quem se esforçou, quem tem seu mérito, que assuma as profissões que tem o seu trabalho, ou na empresa pública, ou na empresa privada, mas que tenham essa condição. Essa coisa de dizer, olha,
A parte de engenharia química, né? Os homens tratam mais porque têm mais habilidade, isso não existe. Nós temos tanto homens quanto mulheres habilidosas em qualquer área que você quiser. Então, assim, tem que ser feita uma desconstrução, né, desse paradigma, tem que ser quebrada essa situação, esse status sine qua non, né, que é essa realidade que nós temos, tem que ser abolida, tem que ser eliminada, e nós temos que começar a fazer essa diferenciação que a FMB está fazendo, trazendo um tema, por exemplo, como esse, interessantíssimo, que é a inclusão, né, social, né, a diversidade, todo esse detalhe que a turma aí do Recursos Humanos colocou como sendo, né, uma das pautas. Então, assim, tem que quebrar, né, essa ideia do paradigma que existe profissão masculina, profissão feminina ou alguma coisa do tipo. Tem profissões. E as pessoas, independente do gênero, sexo, idade, o que for, elas têm que optar e dizer, eu quero isso e pode fazer, e vai lá e pode conseguir chegar, tá certo, no mais alto sucesso possível. Mas isso é uma construção é uma construção nova. Tem que desconstruir o que já foi né, feito já de períodos históricos anteriores, tá? Onde o advogado tem que ser homem. Não, nós temos excelentes advogados no país. Tá? Enfermeira, tem excelentes enfermeiros, mas nós temos também excelentes enfermeiros hoje. Então, isso está sendo desconstruído, mas nós temos que construir um novo paradigma para que a gente possa ter essa diversidade realmente sendo né, válida né, no nosso país. Verdade. E aí, doutora Raquel, nós performamos ainda nessas profissões? Gente, eu acho que é importante a gente visitar alguns pilares, né, que sustentam esses papéis de gênero. O nome disso é papel de gênero, né? Eles se exprimem socialmente e nessa expressão social, quando a gente segmenta para o mundo do trabalho, também há essa divisão sexual do trabalho, né? Que a gente chama, que gera inúmeras repercussões que, além da destinação de competências, tem também a questão da desigualdade salarial, né? Sim. Que é bem relevante para a gente discutir. Mas eu anotei aqui alguns pontos, né? E assim, antes da gente se perguntar o que acontece, como desfazer, desconstruir, a gente precisa entender o porquê das coisas. Então, por que tem menos mulheres na tecnologia, na ciência, né? Por que existe essa distinção, né, de perspectiva de igualdade de gênero no mundo do trabalho? Bom, primeiro, até a última metade do século XIX, se eu não me engano, nós éramos proibidas de estudar ciência, astronomia, física, etc., somente pelo fato de sermos mulheres. Então, isso nos impôs um atraso histórico. Como que nós, no século XXII, eu estou dando um exemplo desta área específica, isso é um mundo, né, se a gente for explorar. Como que no século XXI a gente vai ter condições de igualdade, inclusive para mensurar mérito, porque mérito a gente só fala a partir de condições de igualdade, né? Então, como que a gente vai ter, ainda em 2021, condições de igualdade nessa perspectiva, se a gente começou a estudar isso, a construir esse saber, enquanto mulheres, bem mais tarde? Se a gente só foi autorizada a estudar, a fazer uma faculdade, a entrar nas universidades, ter uma graduação, depois, né, muito depois dos homens, principalmente curso de direito, medicina, engenharia. Por que tem tanto advogado? Por que advogado bom é o homem? Porque eles começaram a estudar primeiro. Porque as primeiras e únicas mulheres a aparecer com grande relevância no mundo do direito foi a partir da metade do século passado, década de 50, 60. Então, a gente começa com um atraso histórico, né, de saberes. Não é de competência, é de saber, né? É de construção coletiva desse saber, nesse caso, por parte das mulheres, né? E nesse atraso vem a questão também da designação. Por que tem tanta enfermeira mulher? Por que tem tanta professora mulher? Porque essas profissões, veja, nós tivemos o atraso, e note, viu? Os atrasos que nos foram impostos são nas profissões mais rentáveis, né? São naquelas que têm uma repercussão financeira bem maior. Por isso que nós também fomos empobrecidas profissionalmente ao longo do tempo, porque fomos impedidas de estudar nas áreas que dão dinheiro, falando bem diretamente, né? Então, gente, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês, tá? Isso não tem no livro, não, né? Isso aí é para a gente pensar.
Por que que existe essa divisão sexual do trabalho e, às vezes, ela passa despercebida? Porque quando nós ingressamos, nos foi permitido, inclusive pela legislação, ingressar no mercado de trabalho, depois de conseguir estudar, a gente foi direcionada coletivamente para profissões do cuidado. Então, você deixa de cuidar dos seus filhos, você pode trabalhar, mas você deixa de cuidar dos seus filhos, de ensinar, de educar os seus filhos para ensinar e educar os filhos dos outros, que é isso que uma professora faz. Você deixa de cuidar do seu marido, dos seus filhos, do seu sogro, da sua mãe que estão doentes, porque nós somos as cuidadoras do mundo, é a gente que vai para o hospital, é a gente que trata, é a gente que dá o remédio, para cuidar da sociedade enquanto enfermeiras. Médica não, tá? Enfermeira, né? Médica depois. Então, nessa perspectiva, a gente tem que analisar com bastante cuidado, né? Porque isso não impede que haja mulheres geniais, né, na tecnologia, na ciência, na física, etc. Mas essas mulheres ainda tiveram que ser heroínas de si mesmas para alcançar aqueles lugares, e são poucas. Então, isso é resultado, gente, de um atraso histórico no mundo do trabalho em relação às mulheres. Quando eu vou dar aula de empreendedorismo feminino, quase não sai. Empreendedorismo feminino, né? Tem um cafezinho aí para nós, viu? Empreendedorismo feminino. Pronto, eu já botava. O medo com de derramar açúcar e o sem açúcar. Para não queimar as cores aqui. Gente, quando a gente vai falar de empreendedorismo feminino, por que tem tanta mulher empreendendo e pouca mulher ganhando dinheiro? Dinheiro, né? Numa condição razoável financeiramente, mesmo empreendendo tanto. O Brasil é o 7º país do mundo que tem mais mulheres empreendendo, né? Nós temos 30 milhões de mulheres empreendendo no Brasil, 10 milhões de mulheres liderando esses empreendimentos, tá? Por quê? Né? Porque a própria legislação, até a metade, até o Estatuto da Mulher Casada, em 1962, proibia a gente de ter conta bancária, proibia a gente de viajar, proibia a gente de ter estabelecimento comercial sem autorização do marido. Como era que a gente ia sedimentar uma cultura de empreendedorismo se nem uma conta bancária a gente podia abrir até agora? Gente, eu estou falando de 50, 60, década de 60. Né? Então, a gente tem que estudar um pouquinho de história, mesmo você do RH, mesmo você da administração, tá? Para que a gente compreenda como as nossas ações dentro da empresa, né, podem ser desconstruídas. Né? Não é só a gente sabe que a gente precisa desconstruir, mas como e por quê? O principal é por quê. Porque entendendo isso, você vai compreender as repercussões dessa desigualdade para a sua performance corporativa, né, para a sua lucratividade, para a produtividade, enfim, para tudo aquilo que interessa, né, para o seu desenvolvimento aí da sua função nessa empresa. A situação é tão séria e, trazendo agora, estamos aqui no Interdisciplinares, né? A inglesa Rosalind Franklin, ela foi uma das cientistas, né, uma das maiores cientistas, né, que o mundo já teve. E junto com o Dr. Maurice Wilkins, Dr. Francis Crick e James Watson, né, que foram os caras que descobriram a molécula de DNA, essa mulher, ela através dos exames de cristalografia, ela deu a faca e o queijo, deu todas as imagens para os caras. Em 1962, todos os três ganharam o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia pela Academia de Ciências de Estocolmo, na Suécia. O Prêmio Nobel, o Prêmio da Ciência e tal. E ela ficou de fora. Não deram um Nobel para Rosalind Franklin, entende? Então, a ideia histórica, né, das profissões, né, você é uma grande cientista, mas você fica ali, né, você produz tudo aquilo lá, mas quem apareceu na época foram os caras, né, os homens. Né? E ela foi a mentora da situação da produção da cristalografia do ácido desoxirribonucleico, que a gente chama de DNA. Então, assim, é algo que tem que ser modificado ao longo do tempo. Tá? Nós temos grandes profissionais, né, que às vezes não aparecem devido a essa situação em que a sociedade ainda impõe. Não é só brasileira, é mundial ainda, tá certo? Mas eu acredito que muita coisa tem sido modificada, e isso é bom, porque a ideia dos recursos humanos hoje ter essa oportunidade, né, de ter todo esse acesso, né, a as diferenças, né? As diferenças, elas se complementam e elas fazem com que as empresas melhorem. Lá na época,
né? Houve essa situação e o mundo até hoje ainda chora, ainda postumamente, porque o Nobel só é dado quando você está vivo, tá certo? E ela não foi homenageada devido a essa situação histórica que permeia ainda nos dias atuais, mas que deve ser, né, modificada ao longo do tempo. Perfeito. Para nós, né, profissionais, e para vocês, estudantes que vão entrar nessa seara empresarial de negócios, business, lucro, né, vamos sempre ter aquela noção, poxa, estou executando uma coisa que falam de fazer uma descrição objetiva, de tornar o ambiente mais diverso, mas por quê? Mas para quê? Seres humanos mais críticos, né? Que conseguem botar a cabecinha ali para pensar. Situações e programas como esse, né, do Interdisciplinares, auxiliam vocês a também entrar nessa transversalidade de tema, né? Saber por que o serviço social ele fala tanto, traz essa construção histórica, saber por que a administração dentro com os gestores, eles têm essa preocupação também, por que os profissionais de recursos humanos também têm que entrar com essa preocupação. Então, tudo é uma construção, vem de uma construção histórica e que a gente tem que ser esse ser humano crítico de entender para trás, para construir para frente de forma bem melhorada. Tem até uma máxima que a gente diz que os que vêm aí têm que ser bem melhores do que nós já fizemos, né? Então, vocês têm a obrigação de ser bem melhores, né? Para continuar, vamos dar uma pausa aqui, dar uma olhada aqui no nosso chat, que está bombando. Deixa eu voltar aqui. O Macedo falou... Felipe Macedo, boa tarde, tudo bem? Nos concursos públicos, eita, Macedo, se quer um tema polêmico, eu vou passar aqui para frente e eu acho que a tua pergunta já vai ser respondida. São as cotas. Uhum. Elas vinham por aí, vocês sabiam, né? Voltado para o tema inclusão social. A Mirla falou, voltado para o tema inclusão social, ressalvo que todos, independente da sua origem, possam alcançar seu pleno potencial na vida. Perfeito, Mirla. Também a Vitória... O Ivo Melo disse, oi Ivo, um abraço. Essa luta será travada principalmente na mentalidade das pessoas. Perfeito, Ivo. A Vitória também disse, acredito que é muito importante para a inclusão dentro das empresas, os colaboradores que já estão na empresa, também é necessário um preparo para receber todos. Vamos falar sobre isso mais para frente também, Vitória. Muito bom. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui dentro do que nós estávamos falando. Houve polêmica com relação às seleções recentes na Prefeitura de Fortaleza. O pessoal gosta de dar uma polemizada. Eu estou vendo aqui. No tema do Interdisciplinares. Assim, mas é bom. Porque... Com relação a não reconhecer uma pessoa preta, mesmo ela sendo. Para muitos, esse tema é subjetivo. Como proceder? A doutora Raquel, se quiser responder. Posso. Vou Pode. me complicar, mas posso. Mas Senão... a gente gosta de complicar, de se complicar. Pronto. O negócio é não deixar vocês com dúvida. Eu não saio de nenhum lugar com nenhum tipo de dúvida, seja de qual for a natureza. Tá? Já respondo ou vai continuar? Continua. Deixa eu ver se tem algum aqui. Também é nessa questão, né? Aí eu passo aos outros perguntas, acredito que muitos vão ser respondidos dentro do que a gente se propôs aqui. Gente, aproveitem que a gente está aqui e direcione só uma dica, tá? Esse tema e esse conhecimento que a gente traz é para a esfera privada, né? Porque é onde vocês vão usar isso. Não adianta vocês estarem se metendo em briga de cota, né? De banca de heteroidentificação, que é o caso aí, porque não vai se aplicar a vocês, pelo menos com a perspectiva que a gente trouxe para o programa hoje, que é diversidade e inclusão nas empresas, né? Exatamente. Por quê? Porque a legislação de cotas ela se aplica a entidades públicas, né? O Estado ele não pode condicionar essa conduta. Condicionar não significa que as empresas não possam adotar suas políticas. Prova disso é o quê? Magazine Luiza, com seu programa de trainee exclusivamente para pessoas negras, né? Que gerou uma grande polêmica, gerou até processo por racismo reverso, né? E aí a repercussão foi tão grande
que foi o primeiro programa de trainee de uma grande empresa exclusivamente para candidatos e candidatas negras. Depois que processaram a Magazine, ela fez outra edição com mais vagas. Aumentou, dobrou o número de vagas, né? Para mostrar que realmente há uma desigualdade racial que a entidade, que a organização tenta reparar. Esse é o objetivo das cotas, é reparar desigualdade racial. Foi para isso que foi criado, né? Então, gente, em relação a essa política, eu acho que a gente teria que se aprofundar mais, mas assim, se aplica para instituições públicas, né? É uma legislação, a gente tem que cumprir, o agente público precisa cumprir, e hoje no Ceará, já entrando na segunda pergunta, existe uma polêmica, né? Uma situação bem complexa em relação às bancas de heteroidentificação, né? Essas bancas, bem rápido, tá, gente? Elas usam o critério baseado na teoria do racismo de marca. No Brasil existe o racismo de marca. O que é isso? Elas analisam estereótipos, né? Ou seja, aliás, fenótipos negros, traços fenotípicos que indicam que aquela pessoa está sujeita a sofrer racismo, né? Então, a autodeclaração, ela é aceita, mas ela não é incontestável. Então, você pode se autodeclarar uma pessoa preta ou parda, portanto negra, de acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, mas a banca de heteroidentificação pode considerar que você não tem traços fenotípicos suficientes para, presta atenção, não é para ser ou não negro, mas para não sofrer racismo, porque a política, ela vem reparar, historicamente, né, as repercussões de quem sofre racismo, entende? E aí tem uma discussão muito aprofundada, tem gente que acha que a autodeclaração deveria valer, que é subjetivo, que tem gente que enxerga traço, tem gente que não enxerga, na banca, não vou entrar nesse mérito, porque eu tenho amor à minha vida. Mas, não esqueçam que eu sou presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB, né? Então, a gente recebe demanda de todo mundo, das bancas, dos candidatos, é bem... Perfeito. Assim, tá? Então, na corporação, tá? Na empresa, você que é aluno da FMB, o que você vai analisar ali em relação à identidade racial, à autoidentificação racial, o autorreconhecimento da pessoa. Ninguém tem... Gente, presta atenção nisso, é importante, sobretudo na esfera privada. Tá? Ninguém tem autoridade social para apontar o dedo para o outro para dizer que ele não é negro o suficiente, que ele não é gay o suficiente, que ele não é indígena o suficiente, etc. Né? Não façam isso, porque é processo dito e certo, além da questão da reputação. Então, respeite as diferenças e, sobretudo, como as pessoas se reconhecem. Faça isso que dá tudo certo. Acho que foi mais do que respondido, hein? Além do que vocês pediram. Vamos voltar ao nosso tema. E aí, as empresas hoje, elas estão preocupadas, né? Esse tema está super em voga, e aí as empresas ficam preocupadas de mostrar que a empresa ela é diversa, sobem as propagandas, né? No Dia do Orgulho, sobem as diversas campanhas, certo? Para dar público, né? Para dar publicidade a que elas estão por dentro, né? Do que a sociedade clama, né? E aí, deixa eu terminar aqui a pergunta, o quanto isso deve ser claro para atingir o público-alvo? E, em outras palavras, deveria existir os anúncios de RH, né? Mas você já estava falando das cotas, né? Uhum. As cotas que beneficiam essa inclusão social? É isso mesmo. Nas empresas, né? Deveria existir ou não deveria existir as cotas para beneficiar essa inclusão social. E se ela existe já em leis, né? Se ela existe já em leis que as empresas têm obrigatoriamente que cumprir isso. Ai, ótima pergunta. Parabéns para quem fez. Pedir licença para responder, por outro lugar, tá? Gente, por que as empresas estão preocupadas com isso? Vocês vão estudar um negócio chamado ISG, né? Que é aquele modelo que indica a necessidade de responsabilidade ambiental, responsabilidade social e bons modelos de governança. Já estão estudando isso aí? Com certeza, né? Pronto. Nos últimos anos, aqui no Brasil, houve o despertar de interesse das empresas em adotar
ou fortalecer o modelo ESG em 85% das empresas. 85% das empresas procuraram, né, se adaptar a esse modelo, tá? Qual é o recado que esse número passa para a gente? As empresas estão preocupadas e estão, melhor, investindo em responsabilidade social, ambiental, nos bons modelos de governança para fortalecer reputação, como bem colocou aqui o colega, né? Construção de imagem, conceito empresarial, etc. Né? A legislação, ela ainda, presta bem atenção, que isso aqui é bem quentinho, que eu estava olhando ontem, ela ainda não tem, perante as empresas, um poder, eu não vou dizer nem, vou usar essa palavra como complicar, de intervenção, né? Para obrigar, né? Porque o pessoal está muito afoito aí, eu vou tentar, né, para não despertar. Porque aqui, gente, vocês têm que focar nos modelos empresariais, corporativos, tá bom? Presta atenção. Então, as empresas, elas ainda não são afetadas por uma obrigação legislativa. Vamos falar dessa forma em relação a incluir, né, e a diversificar. No entanto, tá? Vocês são que nem um povo assim que a gente fica falando, vocês vão botando no Google, porque tem gente que vai assim, conferindo, né? Que a gente bota no Google. Pois depois bota no Google, agora não, depois, né? Já tem projeto de lei, meu povo, para aplicar multas a empresas com distinção de remuneração para mulheres, ou seja, empresas onde há mulheres exercendo as mesmas funções que os homens, com a mesma complexidade, com a mesma qualificação, né, e que pagam menos para essas mulheres, né? Isso nas ações trabalhistas é muito comum, né? Não ter essa isonomia e tal, o pessoal entra com ação trabalhista. Então, já tem projeto de lei para aplicar multa na empresa. Tem outro projeto de lei também, agora, né, que a gente não é de agora, mas que vem se movimentando, ganhando força, para que as empresas também sejam responsabilizadas por práticas de racismo dos seus funcionários. É nesse ponto que eu quero chegar. Como uma solidária. Carrefour, Zara, né? Não, responsabilizar, porque hoje a empresa, ela pode ser demandada e cobra do funcionário, né? Mas, para além da responsabilidade solidária, né, de ver em todos os âmbitos, criminal, administrativo, civil, trabalhista, etc., etc., o grau de omissão dessa empresa, por exemplo. Quais são os programas internos que essa empresa tem de combate e prevenção ao racismo, ao machismo, ao assédio, etc., né? Claro que isso ainda está em debate, porque já existe em outros países, né? Mas vai chegar, vai acontecer. É tanto que quando a gente leva o portfólio da Cimoa e apresenta, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, olha, eu vou resolver um problema que vai acontecer, que é questão de tempo, porque o racismo é estrutural, o machismo é estrutural. Então, tem gente na sua empresa discriminando, tem gente na sua empresa assediando, ou seus clientes, ou os próprios colaboradores, e o processo vai chegar. A indenização vai pesar, você vai ter custo com isso, você vai ter que investir para recuperar a sua imagem. Então, a atuação preventiva, Juliane, ela é fundamental, porque na hora que esses projetos de lei forem aprovados, né, e o Estado passar a efetivamente punir, as empresas não vão estar preparadas para isso, né? E aí a gente precisa preparar essas empresas, né? Uma outra questão bem importante é que esse modelo ESG, o pessoal focava muito na questão ambiental, né? Na responsabilidade ambiental, sempre voltando para a questão, eu sou leiga, né? O colega aqui deve ter uma questão, uma profundidade maior, mas assim, dessa preocupação com o meio ambiente, né, com o ambiente sustentável, de sustentabilidade. Só que no modelo, né, esse eixo, que é o eixo social, né, ambiental, social e G de governança, ele vem tomando força, né, em termos de investimento como nunca antes na história. Gente, a Ambev, eu acho que foram 45 milhões de reais que eles investiram, tem um movimento chamado Mover,
para erradicar o racismo, para minimizar, para prevenir o racismo na prática. O Carrefour, naquele caso do João Alberto, que foi morto dentro do Carrefour por uma prática racista, Carrefour teve que investir 116 milhões de reais num fundo de combate ao racismo. O caso Zara, aqui no Iguatemi, Fortaleza, não era nem para falar do nome. Mas eu tô acredito que eu tinha essa pergunta, doutor. Vamos editar sobre recuperação de marca. Né? A Zara, né? Vou falar do caráter punitivo, aí eu entro na sua pergunta. A ação civil pública é 40 milhões de reais. Isso não é nem 1/10 do que vai gastar com recuperação de imagem. Então, gente, o problema, ele existe. Não minimize o problema para você não ser pego de surpresa. Verdade. Doutor Wagner, me diga uma coisa, certo, tudo isso bastante relevante, mas a gente tendo esse ambiente diverso, né, tendo essa harmonia, né, dentro dessas empresas, o que é que contribui para a minha empresa? Uma pergunta. O que é que contribui eu ter esse ambiente diverso, eu ter esse ambiente harmônico? A gente falava aqui no início aqui para os telespectadores, né, para os estudantes que estão lá e outros colegas que estão a nos assistir, que hoje, tá certo, você tem a condição de melhorar a empresa, tá certo, através dessa ideia, como ela colocou, corporativa, né, de competência e uma série de detalhes. Então, assim, eu tenho pessoas que têm habilidades diferentes, eu tenho pessoas que se complementam, sabe? Eu tenho pessoas que têm, né, uma condição de estar trazendo uma oportunidade melhor para a minha empresa através, tá certo, dessa diversificação, dessa diferenciação que existe dessas habilidades, dessas competências. Então, assim, eu tenho só homens, eu tenho só mulheres, eu tenho, sabe? Eu tenho algo que é muito, vamos dizer assim, muito unificado, né? E eu não tenho as possibilidades, né, de criatividade, tem muita coisa que a diversidade traz, tá? Então, assim, pegando um pouco do gancho também da situação, tá? Essa ideia estrutural, né, do preconceito, da discriminação, dessa violência que existe realmente estruturada, né, para as diversas situações, eu acredito que está na hora de uma produção maior, não só em eventos, ou com ONGs, mas que isso tem que ser implantado no país com urgência, né, e no mundo, para que a gente possa ter a condição, desde criancinha ali, do infantil mesmo, a criança aprender a respeitar a ideia do meio ambiente, a poder colaborar com o social, a ideia da governança, porque a minha empresa, hoje, eu tenho uma situação de uma empresa, a ideia preventiva, para você educar um adulto de tirar o preconceito, ou algo que ele já está enraizado desde quando ele quer estruturar, como ela colocou, é muito complexo. Você faz a situação, você vai conseguir melhorar para evitar problemas relacionados, mas o cara pode fazer isso dentro da empresa e lá fora. Então, assim, a ideia é a ideia preventiva, sim, que tem que ser feito as formações para evitar essas situações aqui, né, de gastos imensos devido à ideia de racismo, preconceito, essa coisa toda, mas também as políticas, né, que devem existir desde a infância para que essas pessoas que um dia vão estar nas empresas particulares, né, nas empresas públicas, mas principalmente nas empresas particulares, elas possam ter a condição realmente de serem o que elas são. Não uma ideia de que, ó, você não vai fazer isso que você pode trazer problema para a minha empresa, você. É a ideia da ética, certo? Eu não vou fazer porque alguém está me dizendo que eu não devo fazer. Eu não vou fazer porque eu sei que eu não devo fazer aquilo, sabe? Isso é uma situação que se aprende ao longo do tempo. Então, assim, a grande ideia, tá, é que realmente seja feitas as medidas de formação preventiva, né, que já vai ser instalado. Existem os projetos de leis, né, que podem punir empresas por essa série de situações, né, que a doutora já colocou, mas que a gente também tenha a condição de perceber que o ambiente diverso, ele dá diversas possibilidades, ele traz uma omnilateralidade, ele traz essas diversas dimensões que pode colaborar, pode contribuir para o sucesso da empresa. Perfeito. Obrigado. A gente está falando disso tudo, né? E aí vem um termo compliance.
compliance, né? Que é aquele termo famosozinho que todas as ciências hoje usam em seus contratos. Eu vejo muito em contrato, né? Quando estou redigindo, vem aquela primeira cláusula, que é para dar aquele impacto da imagem da empresa. Compliance, essa empresa, ela tem compliance. O termo compliance, que é em tradução literal, né? Que é inconformidade. Vamos explicar um pouco desse famoso compliance, se puderem, né? Explicar aos estudantes, principalmente que nos assistem aqui, por que a empresa se preocupa tanto com isso e exemplos efetivos desse termo dentro das empresas hoje. A gente consegue trazer isso para eles? Professor de gestão aí. Gente, ó, o que é isso, né? Vou me apropriar aqui do seu fala, mas doutora, fica à vontade. Nós estamos aqui nessa troca de ideias, né? Muito, muito legal, tá? Nessa interdisciplinaridade, né? Mesmo, literalmente, né? Gente, estou aprendendo aqui. Compliance nada mais é do que um nome bonito para adaptação corporativa. É a empresa se adaptando, se ressignificando, fazendo reposicionamento de identidade empresarial, fazendo reposicionamento de imagem, né? Desenvolvendo soluções, né? Para ser bem técnica mesmo, ao pé da letra, para entrar em conformidade com algo que o mercado exige, né? Ou que o gestor, a gestora, né? Enfim, para se adaptar a uma decisão que alguém tomou. Então, por exemplo, toda compliance, ela precisa, antes de mais nada, isso é uma coisa, por exemplo, na CEMOA, a gente não aplica nenhum tipo de compliance sem diagnóstico, né? Então, para para a sua organização estar em conformidade com algo, eu preciso compreender o que é esse algo, né? E por que ela não está em conformidade. Onde quais são os eixos, quais são os segmentos da empresa, quais são as práticas, etc. É para quem? É para os colaboradores, fornecedores, é para os clientes, como, né? Então, não dá para falar disso antes de falar da necessidade de um diagnóstico bem aprofundado, né? E trazendo para o que a gente está falando aqui, a gente já desenvolve, já dialoga sobre as compliance antidiscriminatórias, que é justamente a necessidade de aplicar soluções corporativas e empresariais para que essas organizações entrem em conformidade, né, com a necessidade de inclusão e diversidade e, sobretudo, práticas antidiscriminatórias nas suas respectivas empresas, nos seus grupos empresariais, etc., etc., né? Então, a compliance, ela vem para uma adaptação de mercado, de tempo histórico, né, de momento. Às vezes, uma empresa, a depender da natureza, né, dessa empresa, ela nem é tão cobrada pelo mercado de implementar, né? Por exemplo, eu estou no processo de intermediação com a proprietária de uma empresa de piso, de fazer piso, né, cerâmica, etc., etc. Eu não digo que não haja necessidade de impor práticas antidiscriminatórias na fábrica, por exemplo, porque tem que ter onde tem gente, tem discriminação. Mas veja, talvez as lojas que comercializam os pisos que ela fabrica tenham uma necessidade imposta pelo mercado maior, porque lida com o comércio, sim, né? Vende para pessoas, está em contato direto com diferentes pessoas em diferentes localidades do que a fábrica. Sim. Mas a identidade empresarial daquela corporação, ela está se inserindo no programa de compliance antidiscriminatório porque ela não quer ficar para trás, porque ela realmente tem responsabilidade social, né? E, gente, isso também vai do compromisso, né, da pessoa por trás do negócio, ou das pessoas por trás dos negócios, né? Tem uma perspectiva, né, de consciência corporativa. Quem quer gerir uma empresa onde não há um período mínimo, que é outra coisa que a gente estuda quando vai fazer diagnóstico, não há um período mínimo razoável de retenção de talentos femininos porque tem prática de assédio na empresa. Quem quer ser dono de uma empresa que assedia mulheres?
que ninguém fica porque, olha, lá ninguém faz nada, as mulheres já têm essa reputação, já tem essa prática. As pessoas não têm a dimensão do quanto isso afeta a performance, e performance, gente, aí vamos para a parte conceitual, né? Por favor. Vamos lá. Performance, quando você vai falar, né, da perspectiva positiva, né, das empresas, das organizações, não é só faturamento. Não vá, você é aluno da FMB. Minha linguagem mais técnica de contadora, quando falou performance, eu viro logo para os indicadores de lucratividade, pois né? É. A performance da empresa durante um certo período de tempo. Mas não é só isso, não, né? Por quê? Porque a performance, ela tem elementos objetivos e subjetivos. Qual é o elemento objetivo da performance? Os números, faturamento, período X, com investimento Y, qual foi o índice de faturamento, né? E os subjetivos, diga a identidade empresarial. Como quantificar isso? A identidade empresarial, a imagem perante o mercado, a reputação que está inserida no conceito de imagem. Então, performance é o conjunto do que a empresa é e de como ela se apresenta para o mercado, né? Olha, essa empresa tem uma performance inclusiva que se destaca perante as demais do mesmo segmento. É assim que a gente analisa, né? Fico imaginando, doutora, assim, só a ideia de você, essas empresas que não tiveram, né, a compliance, né, no sentido de ter se antecipado, né, a evitar tantos problemas como aconteceram. Pois é, mas veja, isso aí é técnico, né? Como eu estava colocando aqui, as pessoas acham que existe um estigma ideológico sobre essas práticas, e isso faz com que as empresárias e os empresários resistam a adotar essas práticas de inclusão e diversidade no mundo corporativo, porque acham que isso não é importante, não é relevante, não afeta faturamento, não afeta reputação, não afeta lucratividade, né? E, gente, como eu estava colocando, além da compliance, a compliance é uma das soluções. É importante, mas a gente tem a necessidade de implementar diagnóstico de diversidade, inclusão e antidiscriminação, de fazer programas de integridade, né, que são direcionados para determinados eixos, né, as próprias formações em company, né, e isso de maneira não superficial. Pelo amor de Deus, não ache que levar uma pessoa que tem que é uma coisa que a gente coloca muito, a necessidade de ser interdisciplinar. Uma pessoa que tem um conhecimento isolado sobre determinado ponto de diversidade e inclusão para resolver o problema. Por exemplo, advogado e advogada, né? Eu fui surpreendida, nós somos a única empresa no Ceará que trabalha isso, né? Compliance antidiscriminatória, trabalhando gênero e raça, apresentando essas soluções. Sim. Aí, eu entrei no mercado para competir, porque, né, o mercado, gente, é para competir, né? E eu notei que todo mundo no Ceará, enquanto pessoa física, que estava falando de diversidade e inclusão para empresas, eram homens brancos, heteronormativos e com conhecimento isolado sobre o tema. O que é um conhecimento isolado? Ou essa pessoa só sabia o viés jurídico do problema, ou essa pessoa só sabia o viés pedagógico do problema, ou essa pessoa só sabia do viés de governança do problema, né? E não interrelacionava, não enaltecia a perspectiva interdisciplinar do problema. Problema de discriminação, de diversidade, inclusão, né, ele tem que ser resolvido, a solução tem que ser apresentada com fundamentos históricos, culturais, jurídicos, administrativos, de governança. Multivisões. É muito denso. Você não vai resolver um problema de assédio sexual ou assédio moral numa empresa levando um profissional para falar dos artigos do Código Penal e a pena. Não muda, as pessoas não vão mudar a conduta porque sabem que a pena para importunação sexual pode chegar até 5 anos. Né? Então, as iniciativas corporativas, elas têm que ser difusas
né? E densas, multidisciplinares, tá? Sim, Isso é claro. muito importante. Não esqueça disso nunca quando você estiver na sua empresa. Você colocar isso lá, você é aluno da FMB, quando você estiver na reunião, aí você vai falar da perspectiva multidisciplinar das políticas de diversidade e inclusão. Todo mundo vai parar e olhar para você. Viu? Pode fazer que dá certo. Muito bom. Muito bom, doutora Raquel. Deixa eu parar, dar uma pausa aqui para a gente ver as perguntas. Parabéns pelo excelente debate, muito rico, reflexões importantes, só elogios. Muito obrigado a quem está assistindo e ainda está conosco aqui. A empresa que é preparada, que desde a entrada do funcionário periodicamente realiza ações voltadas a erradicar o preconceito, fica isenta de uma possível reclamação trabalhista. Antes de responder essa pergunta, que Eu adoro o menino da FMB, que é só já a gente boa. responde isso, que eu vou fazer mais uma pergunta, né, para o nosso convidado, doutor Wagner, que ele fale agora contratando, né, os profissionais formalizados em seu ambiente de trabalho. Tem uma pergunta aqui bem interessante. Agora contratamos profissionais formalizados em seu ambiente de trabalho. A equidade no local de trabalho no mundo mais ideal deve existir, contribuindo ali para um ambiente propício, de incentivar, capacitar, contribuir com o sucesso das organizações e as carreiras desses profissionais, né? O ambiente onde esses profissionais estão onde eles estão incluídos, podemos afirmar que ele é seguro, né? Nós fizemos toda a política de capacitação, fizemos todos os cuidados, os profissionais tiveram cuidado de fazer essa inclusão dentro da empresa. A gente pode dizer que, botando esse ambiente diverso, esse ambiente, ele é seguro? Só eu tendo feito essa seleção... Minha mãe uma pergunta pegadinha, a minha né? mãe Assim. disse que a única certeza que nós temos é a dúvida. É assim, você falou um termo aí muito interessante, né? A equidade, né? Tá lá dentro já do departamento, tá fazendo a situação e tal, mas independente de ter, né, essa diversidade, todo mundo com conformidade, todo mundo já dentro do seu espaço, fazendo o seu trabalho, nós temos que ter um acompanhamento constante de todas as funções que ali são realizadas. Muito bom. Tá? A gente não pode deixar, tá selecionado, tá lá e tá tudo ok. Não. Tem o viés, né? Essa equidade são as condições diferentes, né? Que é diferente da igualdade. Né? Não é a igualdade de condições que você tem que dar para melhorar a condição. Você tem que dar equidade de condições, que são termos diferentes. Às vezes uma pessoa é um profissional que trabalha de uma forma, mas o outro trabalha de uma forma diferente, que você tem que dar condições diferentes para que o sucesso seja alcançado da mesma forma. Certo? Sim. Porque nós somos diferentes, nós estamos falando de diversidade. Tá? Então, aquilo que é bom para mim pode ser diferente para você. E a empresa, através desse diagnóstico que é realizado, né, dessas análises que são realizadas, né, tanto para o mercado de trabalho, para a própria empresa, né, para o funcionamento dela, né, o que é que eu tenho internamente e o que é que eu tenho externamente para me fazer a minha empresa crescer e ter sucesso. Tá? Então, meu funcionário está lá, né, dentro da conformidade do trabalho dele. Mas eu estou tendo um acompanhamento, eu estou tendo, você está me entendendo, aquele monitoramento, se aquelas funções estão sendo realizadas, eu estou dando feedback, eu estou dando, né, eu estou tendo um diálogo constante, se aquilo está ok, o que é que precisa melhorar, porque assim, o lance não é entrar, o lance é você permanecer. Tá? Porque ali numa entrevista, numa situação, a gente consegue mostrar algumas situações. Mas aquilo que eu tenho de melhor, eu estou executando, eu estou realizando dentro da empresa, tá? Então, assim, como eu coloquei aqui no início, né? Tá tudo ok? Tá seguro? Né? Tá seguro, posso garantir, né? Tá ok. Mas a gente precisa desse acompanhamento constante, por quê? Porque cada um, dentro da sua função, dentro do seu setor, colabora, né, para a empresa chegar onde realmente ela almeja. Eu acredito, tanto o dono da empresa, quanto os gerentes, os gestores, né, toda a turma, vão ter que produzir uma série de estratégias para, desde a seleção até esse acompanhamento, esse monitoramento das funções que colaboram com a sua empresa. Você não pode dizer, não, tá lá, ok e tal. Então, existem metas, existem objetivos, existem uma série de situações que vão ter que ser acompanhadas. Quando você determina o que tem que ser feito
e você sabe o que está fazendo, quem está à frente, o gestor, por exemplo, vê a situação, como é que tem que ser alcançada aquela situação, e é colocado ali a meta, e é colocado o caminho para chegar até aquela meta, tá certo? E há aquele acompanhamento, você tem uma condição muito maior de você realmente, né, alcançar o sucesso que foi almejado pela empresa em si, tá certo? Então, essa segurança, né, é algo que eu entendi nesse sentido, né? Eu passei, está em conformidade, tudo no meu departamento, está tudo ok, está tudo seguro. Não, tá legal, mas vamos ter que acompanhar, vamos ter que monitorar e vamos ter que estar ali, com certeza, dialogando, trocando uma ideia, porque o grande problema hoje que nós enfrentamos, né, no mundo atual é a falta de entendimento de comunicação. Tá certo? Todo mundo é dono da sua razão, do seu saber, aquela coisa toda. E na hora realmente de ver, né, os detalhes, né, os meandros, as entrelinhas, tá? Às vezes até quem está à frente daquela situação, às vezes não compreende direito. Por quê? Porque às vezes não está ouvindo o outro, não está entendendo como é que funciona. Então, o diálogo constante, né, com os diversos setores, né, esse acompanhamento constante, o entendimento geral das situações, fazem com que a empresa ela consiga alcançar, né, voos mais altos. Eu lembro da história lá da Microsoft, trazendo agora o exemplo do Bill Gates, né, os caras podiam ir para a empresa de calção e chinela, tá certo? Não tem problema, não tinha que de gravata, engenheiros de alta tecnologia de softwares, engenheiros da engenharia da computação, do sistema da computação, os caras tudo trabalhando para o cara. Então, assim, vamos dialogar, como é que vocês se sentem bem, como é que vocês... Mas é algo muito moderno? Para um país como lá, os Estados Unidos, se chegar aqui no Brasil nesse sentido, é que seria um pouco mais estranho, né? Algumas empresas até podem estar realizando nesse sentido. Mas esse diálogo, esse acompanhamento, esse entendimento, né, da empresa com os seus funcionários, tá certo? Isso dá um resultado muito interessante. Por isso que se mantém ao longo desses anos inteiros, por conta dessa compreensão, dessa interação que deve existir dentro da diversidade. Show, professor. E aí, doutora Raquel, o que a empresa pode fazer, esse profissional do RH pode levar, né, em prol desse ambiente seguro, esse ambiente acolhedor, essas práticas diversas nas organizações, né, puxando um pouquinho também uma resposta. Eu acho que a gente falou muito, né? Mais uma reafirmação. Acho que a gente falou bastante. A gente pode trazer a pergunta do Erickson. Oi, Erickson, boa tarde, viu? Uma pergunta muito bacana. Vou refazer. Parabéns, né? Vou refazer aqui para a doutora Raquel responder. A empresa que é preparada, que desde a entrada do funcionário, integração, né? E periodicamente realiza ações voltadas a erradicar o preconceito, fica isenta de uma possível reclamação trabalhista, ela se assegura, já que ela está fazendo esses treinamentos, fazendo esse acompanhamento, como disse o doutor Wagner? Bom, primeiro, gente, vou falar, vocês nunca vão esquecer isso na vida de vocês. Vocês vão falar falando desse jeito, a gente não esquece mesmo. Não esqueça, nenhuma empresa está segura de ser demandada em sede de justiça do trabalho, de ação trabalhista, por mais absurdo que você analise que seja a demanda, certo? A justiça do trabalho é uma das mais simplificadas, mais céleres, mais protetivas. Então, não se assuste com reclamação trabalhista. Você se assusta com condenação, que é outra coisa, né? Que são o número de indenizações já pagas, né, já demandadas para a empresa, para a corporação, em razão dessas reclamações, né? Vá para o campo da objetividade. Por quê? Porque, às vezes, Juliane, uma reclamação trabalhista, né? E aí, gente, eu não estou entrando no mérito da ação, não. Estou falando assim de uma questão processual. Às vezes, uma reclamação trabalhista, ela tem um pedido de R$100 mil lá no valor da ação e se fecha um acordo de 5 mil, por exemplo, né? De 6 mil. Isso vai depender do que está sendo demandado ali. Mas não se assuste com a reclamação em si. Se assuste com as últimas decisões e as últimas condenações em relação à conduta da empresa. Mude o olhar para você ser mais assertivo na hora de propor as soluções, tá? Então, assim, se você tem um programa de integridade, se você tem uma compliance, por exemplo, nesse caso antidiscriminatória, se você tem uma formação continuada, isso é muito comum nas grandes empresas,
assim que o funcionário ingressa, né, já até como parte ali do processo final de recrutamento, já há uma formação nesse sentido, antidiscriminatória, de diversidade, de inclusão, quais são as condutas, né, principalmente o pessoal que é prestador ou prestadora de serviço, né, segurança, serviços gerais, etc, etc, né, os famosos terceirizados ou terceirizadas, porque já é a empresa garantindo que ali não houve omissão. E aí, o que eu quero dizer a vocês? Não deixem de adotar essas soluções, de sugerir nas empresas, porque mesmo não havendo uma segurança, um modelo, né, de segurança 100% garantida de não condenação, na defesa, né, realizada pela empresa em sede de reclamação trabalhista, a depender da prática, em sede de processo criminal de um funcionário com outro, um gestor, por exemplo, com uma pessoa hierarquicamente, né, inferior, né, na responsabilidade solidária que pode haver em alguns casos, isso vai contar muito para a defesa. Não é fazer depois que aconteceu o problema, não, tá? Porque eles olham a data e pedem provas de que aquilo já era incorporado, né, à cultura organizacional da empresa. Então, isso pesa muito na hora de você apresentar a defesa de uma empresa, né? Então, por exemplo, o que acontece geralmente, né? Só para já dar uma outra dica para vocês. Nessas ações, principalmente ações civis públicas que protegem direitos coletivos, por exemplo, uma prática de racismo numa loja, né? Uma grande loja, vocês editam a parte que eu falo o nome, tá? Na prática de racismo em uma grande loja, né, em que houve uma ação civil pública demandada para a proteção de um direito de todas as pessoas negras, com uma indenização aí de 40 milhões de reais, o que se está protegendo ali não é só o direito da consumidora negra, né, que sofreu a prática de injúria racial e, consequentemente, de racismo, já é entendimento do STF, mas de toda a coletividade de pessoas negras. É tanto que na investigação, né, percebeu-se que havia um código entre os empregadores para que, quando uma pessoa negra entrasse na loja, imediatamente ela fosse coagida, né, mesmo que sutilmente, a sair dali, para que o ambiente ele fosse higienizado, porque pessoas negras dentro daquela loja não combinavam com a imagem da loja. Você compreende a gravidade disso, né? Então, gente, apliquem as soluções, façam os programas. O Ministério Público ele vai fazer uma coisa chamada TAC. O que é isso? Termo de Ajustamento de Conduta. Foi isso que ele fez com o Carrefour. Nesse termo de ajustamento de conduta, o Carrefour teve que investir 116 milhões de reais no Fundo de Combate ao Racismo. Será se o Carrefour apresentando em sua defesa, por exemplo, né, nesse caso, de soluções pré-existentes como essa, e aí sim, provando que ali era um caso isolado, que nunca é, né? Seria imposta, né, essa penalidade, que é um ajustamento, mas é uma penalidade, 116 milhões de reais, né? Então façam, não esperem a intervenção policial, trabalhista, criminal, administrativa, não esperem a reputação ser afetada, porque, olha, gente, a quantidade, né, o montante de investimento, né, em recuperação de imagem em empresas envolvidas com racismo, né, com machismo também, com práticas de assédio também, mas racismo especificamente é muito alto. Se gasta muito com isso, porque as pessoas associam a marca à prática, né? Então, preste bem atenção, você vive num país no qual 70% dos consumidores e consumidoras são pessoas negras, LGBTs ou mulheres. 70%. Qual será a repercussão financeira para a sua empresa quando a marca, quando a identidade dela é associada a racismo?
falando isso no consumo do seu produto ou do seu serviço, né? É isso que a gente fala nesses espaços. Tem repercussão subjetiva também, mas principalmente objetiva. E isso a gente está falando, Juliane, é muito importante, de ações preventivas, né, tendo essa perspectiva do racismo enquanto conduta, ou do machismo enquanto conduta, né? Mas quando a gente já vai para falar de diversidade, né, ainda tem essa outra questão. Será se a tua comunicação social, o teu marketing, as imagens que você coloca para representar a tua empresa, a linguagem, né, ela está direcionada para 70% do mercado, né? A gente faz muitas ações, né, principalmente com jornalista, de falar, de implementar iniciativas de gênero e raça na comunicação, né? E é impressionante como as pessoas não sabem. Não sabem, não se compreendem e o mercado exige. É preciso se adaptar, é preciso se ressignificar e se integrar a esse novo momento. Perfeito, doutora. Já levantaram ali as plaquinhas de considerações finais, né? Já estou sendo podada aqui nos nossos discursos, mas faz parte. O podcast já atingiu mais de 1 hora e a nossa audiência está muito bacana. E eu queria passar para as nossas considerações finais. Tem algumas perguntas aqui, mas eu acredito que todas foram contempladas pela fala do doutor Wagner, pela fala da doutora Raquel. Então, parabenizaram um altíssimo nível dos nossos convidados, tá? Estou passando para eles aqui, tá? Parabéns, doutores. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para os nossos alunos de RH, para os nossos alunos de administração e dos cursos da FMB, como futuros profissionais, né, que vão entrar nesse mercado desafiador e em construção ou desconstrução ainda, né, para que eles abram as suas mentes e antecipem estrategicamente as políticas de harmonização nos ambientes de trabalho e façam realmente a nossa diferença no mundo, né? Que é para isso que a gente tem essa mente mais crítica, a gente abre o Interdisciplinares para esse tipo de debate científico. Deixem esse recado para essas pessoas aqui, por favor. Quer começar, doutor Wagner? Pode começar. A doutora, né? Gente, se antecipem, certo? Mercado é movimento. Isso. Empresa é movimento, é dinâmica, é tempo, né? É o tempo das coisas. E esse tempo das coisas, ele vai, obviamente, repercutir na performance individual de vocês dentro dessas organizações. Então, não esperem que a coisa chegue até vocês, que a problemática ou a questão empresarial, como essa que a gente está tratando aqui, chegue para vocês por meio da própria empresa, né? Se antecipem, estudem sobre isso, leiam sobre isso, vejam projetos de outras entidades, quando vocês estiverem lá, do mesmo segmento, de outras empresas do mesmo segmento, e proponham, se coloquem, se antecipem. Não, assim, eu sempre falo isso, eu vou falar de novo, porque não pode deixar de falar. Não fale sobre algo que você não domina, né? Não caia nisso, porque no mundo empresarial você vai ser massacrado. Então, aproveite cada aula que você tem na FMB, o contato com os profissionais, né? Uma iniciativa como essa, por exemplo, um podcast como esse aqui, esse conteúdo aqui não tem. Esse que nós tratamos aqui, no âmbito universitário, não tem. Não vão estar dentro das nossas disciplinas. O que a doutora Raquel quer falar é que esse tipo de conteúdo ele não vai estar dentro das nossas emendas para ser discutido em sala de aula, obrigatoriamente, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas vocês têm ali complementações dentro da FMB que vão trazer esse pensamento crítico para vocês, né? Exatamente. E aí, gente, quando vocês se depararem, né, aproveitando esse conteúdo, se antecipando, né, propondo, sempre tenham performances propositivas dentro das empresas em que vocês estiverem. E isso qualifica muito, muito, né, o trabalho de vocês. Estudem, para vocês terem certeza, né, firmeza sobre o que vocês estão propondo, tá? E, acima de tudo, pense um pouquinho além, né, daquilo que é colocado para a sua função,
Você pretende ascender, seja naquela empresa ou mesmo na carreira, né? Você não se prenda muito às caixinhas corporativas em que colocarem vocês, não, tá? Então, nessa perspectiva de inclusão, né, de diversidade, de práticas antidiscriminatórias, vocês têm que sempre partir do pressuposto, né, da máxima de que as corporações precisam respeitar o que as pessoas são. As pessoas não têm que se adaptar, né, se limitar, se resignar a se encaixar em quem está no mercado. O mercado é dinâmico. Então, quem tiver esse aprofundamento, essa profundidade, né, de fazer esse mapeamento, esse diagnóstico, como é que pode 70% dos consumidores brasileiros são considerados minorias? Né? São minorias, 70%. Então, vejam dentro da empresa de vocês quem são as pessoas. É uma questão ontológica mesmo. Quem são essas pessoas? E direcionem essas proposições. Aproveitem os podcasts da FMB, explorem as professoras, os professores, no final da aula, fora da aula não muito, fora da aula não, mas depois conversem, se engajem na extensão, que é onde vocês vão ter uma perspectiva prática da profissão, né? A pesquisa é importante, eu sou muito da extensão, né? Para que vocês tenham um diferencial de performance, certo? Então, hoje aqui no Ceará, isso não está muito difundido ainda, a questão de diversidade e inclusão, né? Mas podem ter certeza que aonde quer que vocês estejam, vocês vão notar as práticas antidiscriminatórias. Aliás, discriminatórias. E não vai ter prática antidiscriminatória para sanar o problema. E você pode ser a pessoa que vai solucionar isso. Perfeito. Obrigado, doutora Raquel. Doutor Wagner, as considerações finais. Vou olhar agora para a câmera. Olhe para essas pessoas aí. Agradecer pela participação de todos, né? Aqui o convite da FMB, tá certo? As minhas palavras finais bem simples a ideia. Lutemos por um mundo melhor. Certo? Façamos desse mundo um mundo melhor. Nós necessitamos de pessoas, né, que estudam, que se dedicam, que são competentes, tá? Que fazem a diferença dentro das empresas, que são inovadoras, que são criativas, mas que sejam também solidárias, que sejam fraternas, que busquem realmente ser competitivas, mas que possam ajudar o próximo quando da necessidade, quando da precisão, porque nós temos um mundo, tá certo, que precisa ter uma mudança urgente, tá? E nós passamos por uma série de situações históricas, tá? Mas que nós precisamos refletir e ser críticos do que nós estamos vivenciando ao longo do tempo. Então, nós precisamos modificar, sim, essas ideias, né, desses paradigmas, né, essa realidade, na verdade, que existem, e nós fazemos parte do mundo. Né? Os alunos de recursos humanos, dos outros cursos, eu escutava, quando a gente era lá pequenininho no ensino fundamental, que nós éramos o futuro do Brasil. Mas eu cheguei na fase adulta e o Brasil continua ainda tentando modificar alguns detalhes como esse ainda dos preconceitos, das discriminações que, sabe, que estão enraizados na situação. Então, que a gente possa realmente lutar por um mundo melhor, tá certo? E que a gente, através do esforço dentro da FMB, se dedicando, se esforçando, tendo segurança do que está fazendo, né? Sabendo realmente o que faz, tá? Porque tem conhecimento para aquilo, que a gente possa fazer essa diferença e, claro, trazer uma condição melhor para a nossa sociedade. É o que nós precisamos, tá? Pessoas competentes, de pessoas que sejam generosas, solidárias, fraternas, mas que tragam um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento social, né? Que tenham a qualidade de vida dentro da sociedade. A gente não pode mais ter aquela condição de que não exista justiça social, tá certo? Que não exista uma igualdade de condições ou equidade de condições. A gente tem que ter um mundo onde as pessoas possam ter uma vida melhor. Mas essa vida melhor vem através também, tá certo, das nossas funções dentro da sociedade, colaborando de alguma forma, né, dentro desse contexto que nós vivenciamos. Então, assim, parabenizar, tá certo, a instituição aqui, a FMB, e dizer que estamos à disposição e agradeço desde já, tá certo, esse momento tão
tão interessante para a gente, porque assim, o aluno está lá vendo a situação, mas aqui também nós estamos aprendendo, tá certo? Nós estamos aqui nessa troca de ideias, né, legal, e assim, muito feliz por ter participado do momento, tá certo, com vocês. Perfeito. Obrigado aos nossos convidados de hoje, falas riquíssimas, brilhantes, fizeram com certeza esses jovens e essas jovens repensarem e pensarem, tá? É isso que nós estamos tentando construir aqui no Interdisciplinares, essa mistura de ciências, levantar esse pensamento crítico e complementar o que eles aprendem nos bancos das faculdades, né? Bem, ficamos por aqui. Eu quero lembrar que toda quarta-feira nós temos o Interdisciplinares às 15h e na próxima quarta nós também temos outro Interdisciplinares. E eu quero deixar outro lembrete, né, para vocês. Nós estamos com matrículas abertas. A FMB ela está com matrículas abertas no EAD e no presencial, que funciona lá em Baturité. Então, para você que está assistindo aí por acaso o nosso Interdisciplinares, e aí está decidindo por profissão, mas ouviu aqui uma fala do professor Wagner, ouviu da doutora Raquel e disse, não, gostei muito dessa questão dentro do recursos humanos, quero escolher um curso mais rápido, 2 anos. Estamos aqui com vagas e matrículas abertas, tá? Não perde essa chance, vocês estão vendo que a gente tem um compromisso com a formação de ensino superior de vocês, e aqui vocês vão encontrar um ambiente acolhedor, um ambiente que nós elevamos a educação super a sério e tentamos sempre estar nessa elevação de qualidade, sabe? Que é uma coisa importantíssima dentro do ensino superior hoje. Então, fica o meu convite, até o próximo Interdisciplinares, tá? Também um ponto muito importante que você fala da inovação que a FMB traz, né, para o maciço de Baturité, porque a FMB é um marco para o maciço inteiro, porque quando a FMB chegou aqui, muitas pessoas tinham que sair da cidade para procurar uma instituição, uma graduação, né, fora da nossa zona de conforto, né? Então, quando ela chegou, abriu vários horizontes, abriu várias portas e oportunidades para muita gente. E a FMB, ela abraça, né? E é como a logo mesmo diz, é seu sonho ao seu alcance, né? E a FMB coloca o nosso sonho nas nossas mãos, ao nosso alcance, né? E eu acho que isso é muito gratificante, nós como pertencentes desse maciço que é tão grande, e a gente vê que a gente não precisa sair daqui para conseguir um diploma de qualidade, que é o que mais importa. Para realizar o sonho. Para realizar o nosso sonho, a gente não precisa sair daqui, né? Então, isso é muito gratificante.